fios paralelos. Veja bem, nós sabemos que se eu tenho um campo magnético na presença de um fio com corrente elétrica, existe uma força sobre ele. Força em fio, F bios. No entanto, se esses fios forem paralelos, o que acontece? Um fio com corrente gera campo magnético sobre o outro e vice-versa. Dessa força vai existir uma força de atração e ou repulsão entre eles. E essa magnitude pode ser demonstrada entre fios paralelos. O módulo disso é igual a M, que é a permissividade magnética, vezes a corrente do primeiro, vezes a corrente do segundo, vezes o tamanho do fio, considerando os fios do mesmo tamanho, dividido por 2πd, onde d é a distância entre os fios. Bom, agora, como eu posso encontrar se essa força é repulsiva ou se essa força é atrativa? É o que está pedindo aqui, tá bom? Nesse exercício. Olha lá, dois condutores retilíneos de comprimento infinito, alinhados em paralelos, percorridos por correntes elétricas, podem sofrer atração-repulsão devido às interações entre essas correntes. Analisando-se um trecho de uma rede elétrica de corrente contínua, constituída por apenas dois fios paralelos percorridos por corrente de mesma intensidade, podemos constatar o quê? Quem que atrai, quem que repele. Então vamos lá, vou colocar cores aqui para ficar mais fácil. Tá? Vamos considerar que na figura 1, olha lá, esse fio 1 tem corrente subindo. Então, usando a regra da mão direita, no fio 2, ele vai ter um campo magnético entrando. Já o fio 2, que eu vou chamar de azul, usando a regra da mão direita, no fio 1 vai ter um campo magnético saindo. Para descobrir a força, eu preciso usar a regra da mão esquerda. Faça um bom vestibular. Então, aplicando a regra da mão esquerda, faço um bom vestibular. Nós sabemos que eu vou ter no fio 2 uma força com esse sentido. Força no fio. E no fio 1, uma força nesse sentido. Ou seja, na figura 1, nós temos uma força atrativa, tá? Quem não gosta de usar a regra da mão esquerda pode decorar. Sempre que eu tiver correntes com o mesmo sentido, eu vou ter uma força de atração, né? Eles vão se atrair. Obviamente, não preciso nem fazer a continha aqui, mas sentidos opostos e com sentidos opostos vão ter o quê? Uma força repulsiva. Então nós sabemos que no fio 2 eles vão se repelir e no fio 1, na figura 1, eles vão se atraírem. Mas vamos lá, a gente está aqui para aprender. Considerando a figura 2, ó, corrente positiva, regrinha da mão direita gera um campo magnético entrando aqui. O corrente 2, usando a regra da mão direita, eu vou ter sobre esse fio aqui um campo saindo. Ótimo. Usando então a regra da mão esquerda para achar a força, olha lá, faça um bom vestibular, a gente vai ter o quê? No caso da figura 2, faça um bom vestibular, tanã, eu vou ter uma força aqui. Opa, eu fiz errado aqui, né? Usando a regra da mão direita, ele vai estar entrando. Obviamente, a força magnética no fio 3
vai ter essa posição, tá? Então, nós sabemos que na figura 1 existe atração e na figura 2 existe repulsão. Então, os fios se atraem se as correntes estiverem no mesmo sentido. Perfeito. E elas se repelem se tiverem sentidos opostos. Os fios se repelem, se atraem se as correntes tiverem sentidos opostos? Não. Elas se atraem quando tiverem sentidos iguais. Os fios se repelem se as correntes tiverem o mesmo sentido? Não, se tiverem sentidos opostos. Os fios se atraem se as correntes tiverem o mesmo sentido. Perfeito. Alternativa C de casa. Anota esse exercício aqui. Esse exercício é uma aula.